E que a Mãe Maria Santíssima hoje e sempre esteja nos abençoando com a sua luz rosa de puro amor, nos conectando com a luz do amor universal e nos fazendo perceber quanto mais evoluirmos que a compaixão, sem dúvida, é um dos sentimentos mais belos e que o amor resolve tudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espíritos Humildes de Jesus. Como sempre, nós continuaremos dando estudo ao Livro dos Espíritos nessa noite. E, como vocês sabem, já tem algumas semanas que nós estamos na trilha aqui do estudo das 12 leis morais kardecistas e do aprofundamento do estudo de cada uma delas. Na reunião passada, eu cheguei a ler uma ou duas perguntas da lei da adoração, mas hoje eu vou recomeçar porque vai ficar mais fechadinho na hora da gravação do vídeo, manter do início da pergunta. Mas quem quiser relembrar, tem lá no final da última palestra, que está lá já no canal do YouTube, parte de uma interpretação sobre a lei da adoração. Hoje, obviamente, eu vou fazer uma reflexão mais aprofundada dessa tal lei de adoração e do que seria o conceito de adorar, o conceito de se conectar com a divindade através dessa sensação de adoração, de conexão mais verdadeira e mais profunda. Então, vamos lá refletir o que seria essa tal lei da adoração. Como eu já venho falando aqui há algumas semanas, a ideia de uma lei, ela pressupõe a ideia de que se você seguir esta tal lei, você está se aproximando do caminho correto e que se você está transgredindo essa lei, quebrando essa lei, indo contra ela, você está se afastando desse caminho correto. E aqui a gente vai ler no capítulo 2 sobre a lei de adoração. Então está dizendo aqui que adorar a Deus, de certa forma, é uma lei. Por que uma lei adorar a Deus? Porque seria necessário adorar a Deus. Se Deus é perfeito, se ele é onisciente, onipotente, se ele tem tudo, se ele criou o universo, se ele é muito mais superior que a gente, por que Deus precisa que a gente adore a ele? Porque é uma lei que nós adoremos a ele. E qual a necessidade disso? Eu diria muito mais que, no caso da lei da adoração, não é nem tanto uma relação de que Deus precisa, não é nem tanto uma relação de que ele nos obriga que a gente adore a ele ou algo do tipo. Tanto que algumas pessoas criticam as religiões dizendo que elas colocam Deus como sendo um ser orgulhoso, vaidoso, que precisa ser bajulado com orações e etc. para que ele atenda pedidos ou para que ele se importe conosco. Sim, tem pessoas que interpretam dessa forma. Mas, na verdade, hoje eu espero que vocês saiam daqui entendendo que a lei da adoração ela é muito mais sobre a gente, ela é muito mais sobre o quão é importante para nós, no nosso sistema cognitivo, na nossa percepção de pensar a vida, que nós estejamos adorando a um Deus, do que em relação a Deus precisar que nós façamos isso. Por quê? Primeiro de tudo que hoje em dia já tem vários estudos psicológicos que falam sobre a importância de que as pessoas tenham fé. Eu não estou dizendo fé em Deus, eu não estou dizendo fé específica numa pessoa ou numa situação. É fé aqui no sentido de confiar e de ter uma crença em algo. Por quê? Porque o nosso cérebro ele tem caminhos neurais onde a fé, de certa forma, fortalece a nossa confiança e o nosso sistema de confiança de que as coisas podem se tornar melhores. A esperança, a fé de que as coisas podem melhorar, de que elas podem mudar, elas acabam dando uma robustez para nossa mente de um nível de resignação muito maior do que as pessoas que não têm fé. Tem estudos que fazem isso, a comparação da resistência, entre aspas, mental entre pessoas que têm fé e as que não têm, e de como as que têm fé tendem a ter uma resistência maior porque elas têm uma esperança
nelas de que as coisas podem sempre melhorar e elas tendem a ter uma resistência maior a passar por momentos difíceis, porque elas se apegam a essa tal fé e elas acreditam que tem-se um motivo para elas estarem passando isso, então elas têm também uma tendência maior à resignação. Mas onde eu quero chegar? Quando nós temos o costume mental de fazer uma adoração a Deus, de ter uma conexão com Ele, de ter uma relação íntima com Ele, nós estamos trabalhando na nossa mente, de certa forma, a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. Para explicar melhor o que seria a lei da adoração e para explicar melhor para vocês o porquê é importante a gente adorar a Deus, eu sempre gosto de substituir essa ideia, de tirar a ideia de eu e Deus e colocar a ideia de uma criança e o pai. Por quê? Porque assim a gente consegue visualizar melhor. Vamos dizer que você é uma criança pequena e você está correndo na rua. Mas você sabe que o seu pai está ali perto e que se você estiver prestes a cair, provavelmente alguém vai lhe segurar antes que você caia no chão. Provavelmente você vai se sentir muito mais seguro, não é? Vamos dizer que você está no alto de um muro andando e você vê seu pai perto de você. E você sente que você vai tropeçar. Provavelmente você vai se sentir muito mais seguro porque você sabe que se você cair para o lado, seu pai vai te pegar, não é? Então, quando a gente trabalha a percepção mental de uma lei de adoração e de uma conexão íntima com Deus, nós tendemos a aumentar a nossa confiança de que as coisas podem melhorar e de que nós estamos amparados, mesmo que às vezes não percebamos este tal amparo. Então, por isso que eu sempre falo da importância da gente ter uma relação íntima com Deus, de confiança, uma relação de carinho, uma relação de proximidade. E não uma relação de temor, de vergonha, de insegurança, como nos foi ensinado muitas das vezes na visão católica de Deus. Na visão mais católica de Deus, principalmente com velho, o Antigo Testamento, é ensinado muito a gente ter medo de Deus, sobre a gente ter receio do que Deus vai achar do que a gente faz, sobre a ira que Deus pode jogar contra nós, e etc, etc, gerando um grande temor, um grande medo de fazer qualquer coisa, porque a gente sempre acha que alguma consequência funesta virá pra gente da parte de Deus. Enquanto que Jesus ensina a ter uma relação com Deus muito mais de amor, de carinho, de proximidade, e ele sempre cita o meu Pai que estás nos céus. Então, de novo, ele gera uma percepção mais intimista de como nós devemos nos relacionar com Deus. E, de novo, a adoração, ela parte da ideia de que você tem que ter uma conexão. Adorar vem da ideia de você gostar de algo. Então, lei da adoração seria lei de gostar de Deus. Seria lei de no sentido de admirar. Por exemplo, você tem um amigo, uma amiga que você gosta muito. Ou então, por exemplo, lembra do tempo de escola, que você tinha amiga que quando faltava na escola você ficava triste, chateada porque a sua amiga não estava com você. Ou a amiga que você sempre gostava de fazer o trabalho em dupla. No caso aí, quando se fala da lei de adoração aqui, tá falando nesse sentido de você se sentir próximo e íntimo a Deus e se sentir confortável com Ele e adorar estar perto dele, da mesma forma que você se sentiria com alguém que te faz bem, alguém que te passa segurança e alguém que te faz se sentir confiante e seguro. Por isso que quando aqui a gente vai trabalhar essa ideia de lei da adoração, eu gosto de desmitificar para vocês essa percepção de adoração a Deus no sentido de você se humilhar perante dele. Porque tem muitas pessoas que trabalham a ideia de adorar a Deus dessa forma. Eu tenho de me humilhar perante Deus, eu tenho que dizer o quanto Deus é maior do que eu e o quanto eu não sou nada. Eu tenho de me ajoelhar e orar de joelhos para que Deus me perdoe. Será que Deus realmente se importa se a sua oração é feita em pé ou ajoelhado? Será que Deus se importa se a sua oração é feita ajoelhada no milho ou então sentada tranquilamente? Eu acredito que Deus se importa muito mais com a emoção, a sinceridade,
o coração que você coloca na oração do que qualquer outra coisa. Então, novamente, quando a gente for pensar na lei de adoração, a gente tem que pensar na adoração aqui no sentido de uma amizade e uma conexão íntima com Deus, assim como a de um pai para com um filho. E lembrando, aqui é no sentido de um pai verdadeiro, um pai presente, um pai carinhoso, um pai amoroso que está sempre ao redor da gente, nos dando suporte. E por que é tão importante ter esse processo de adoração a Deus? O pai precisa que a criança diga que ama ele. O pai precisa que a criança diga o quanto ela gosta do pai. O pai precisa que a criança entenda que ele é o pai dela para que ele, pai, ame a criança? Não. Bora olhar aqui no mundo humano. Tem lá o bebê recém-nascido, acabou de sair da barriga. Se o pai é um pai de verdade, ele já ama aquela criança, mesmo sem conhecer ela direito, mesmo sem essa criança nunca ter dito que ama ele, mesmo sem essa criança ter feito algo para que ele a amasse, ele ainda assim transborda um sentimento de vontade de proteger aquela criança, de amar ela, de alimentar ela, de vesti-la e de cuidá-la com carinho. Se um pai humano se dedica a uma criança neste nível e não se importa com o que essa criança faça e a ama ainda com tudo isso, imagine o amor que Deus não tem por você. Imagine o quanto ele está disposto a lhe auxiliar. Imagine o quanto ele está disposto a lhe ajudar. Então, de novo, a relação de adoração a Deus, de fazer preces, de pedir ajuda a Deus, não é num sentido de eu preciso fazer isso para que Deus goste de mim, para que Deus me ajude e para que Deus venha até mim. É no sentido de aprender com o exemplo do que é Deus a como se tornar melhor. Quando a gente vai parar para estudar a psicologia infantil, a parte da pedagogia, quando a gente vai lá ler Vygotsky, Piaget, entre outros grandes estudiosos da mente infantil, do ideário infantil e do processo de desenvolvimento da criança, nós aprendemos muito sobre o uso da ideia dos neurônios espelho. A nossa mente, ela é feita basicamente de um espelhamento. Se a criança pequenininha vê o pai pegando a ferramenta, o martelo e batendo em algo, existe uma grande tendência de, devido aos neurônios espelho, aquela criança querer repetir o comportamento que lhe foi ensinado pelo pai ou que ela viu o pai fazer. Se ela vê nós humanos falando um monte de coisa, emitindo um monte de sons pela boca, e um parecendo entender o outro devido a esses sons saindo da boca, essa criança ela vai querer tentar aprender a falar também, para que ela seja inserida naquela comunidade. Então, quando a gente ora a Deus, quando a gente pede a Deus, quando a gente pensa em Deus, quando a gente reflete sobre quais atitudes nossas fariam Deus ficar feliz, nós estamos agindo igual uma criancinha que, ao ver o pai, ao pensar no pai, tenta agradá-lo ou tenta fazer algo que deixe essa comunidade ao redor dele feliz. É tipo o bebê quando você ensina ele uma brincadeira, a esconder o rostinho com um pano e tirar o pano, e todo mundo dá risada e acha fofinho. Ele começa a repetir aquilo, afinal ele pensa o quê? Tá todo mundo rindo, tá todo mundo alegre, eu vou repetir esse comportamento. Ele tá fazendo qualquer coisinha, todo mundo dá atenção a ele, ele vai e repete isso daí. De novo, de certa forma, essa criança ela tá aprendendo com o meio e ela tá espelhando essas atitudes e esses comportamentos do meio. Então, quando a gente pensa em Deus, quando a gente adora a Deus, quando a gente admira a Deus e a gente estuda sobre as possíveis coisas que fazem com que Deus se sinta mais alegre por nós ou menos alegre, nós temos uma tendência a querer nos tornarmos pessoas melhores. Assim como, de certa forma inconscientemente,
O bebê ou a criança, ela sente um desejo dela se tornar tão autônoma e tão madura quanto os adultos que estão ao redor dela. O bebê vê todo mundo andando em pé ao redor dele e ele tenta imitar aquele meio de locomoção. Então, quando nós estudamos uma religião, quando nós adoramos uma religião, quando nós estudamos sobre a moral, sobre a ética, sobre os comportamentos que são ditos positivos para essa religião, nós estamos, de certa forma, adorando a Deus e estamos tentando, de certa forma, nos comportar de uma forma melhor, na qual Deus não fique, entre muitas aspas, chateado com a gente. É igual você, pequeno, tá lá aprontando em casa e a sua mãe fala: vou contar tudo pro seu pai quando ele chegar. E você fica morrendo de medo e para o comportamento errado porque você não quer que seu pai saiba que você fez aquilo. Nós humanos agimos em muitos momentos de forma muito parecida na nossa relação com Deus. Meu Deus, será que Deus sabe que eu pensei esse pecado? Ah, meu Deus, como Deus me julgaria se me visse fazendo tal coisa? Nós temos um certo medo da divindade, assim como uma criança tem dos seus pais. Então, de novo, a lei da adoração aqui é no sentido de que, ao observar a criancinha, ou no caso nós, adultos, que o nosso pai ou a nossa mãe, ou no caso Deus, ficaria satisfeito ou insatisfeito com a situação, nós criamos uma tendência a querer nos comportarmos melhor para podermos evoluir. Então, ao falar aqui sobre a lei de adoração, não está falando sobre o quanto é importante para Deus que eu ore para Ele, que eu peça a proteção a Ele e que eu queira o amor dele. Mas sim o quanto é importante para mim, para minha evolução, como criança que eu ainda sou no processo evolutivo do universo, que eu busque me tornar melhor. E quanto mais eu estudo essas coisas aqui, mais eu tenho uma tendência a querer me tornar melhor para estar melhor diante dos olhos do Criador. Então, por isso que a lei da adoração é tão importante. Porque essa lei, ela é como se fosse o filho, que somos nós, aprendendo a perceber o que o pai, que é Deus, fica mais feliz ou, entre aspas, triste quando nós fazemos de certo ou de errado. Então, por isso que é tão importante a gente ver dessa forma. Porque quando a gente vê dessa forma, a gente começa a entender muita coisa na nossa vida. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo para ajudar. Quando a criancinha tá lá querendo enfiar o dedo na tomada e o pai chega e dá um tapa na mão e tira ela dali e leva ela para longe da tomada. Quando a criança é meio teimosa, ela quer o quê? Voltar para perto da tomada porque ela fica curiosa e ela quer enfiar de novo o dedo na tomada. E o pai precisa ficar o quê? Atento e tirar ela de perto daquilo ali. Quantas vezes na vida adulta a gente passa por isso de uma forma diferente? Por exemplo, eu vejo muitas pessoas pedindo aqui conselho sobre a vida amorosa. Às vezes você tá num relacionamento horrível, onde você tá enfiando o dedo na tomada o tempo todo, e quando Deus tira essa pessoa da tua vida, ou então acontece alguma coisa e vocês terminam, você ainda fica chorando, implorando a Deus e rezando para voltar com essa pessoa que só te faz mal. Nós, o tempo inteiro, às vezes, agimos como crianças mal criadas, como crianças que não entendem o porquê Deus está nos dando ou nos tirando alguma coisa. E às vezes a gente ainda quer culpar Deus, que nem a criança ou adolescente que quer ir pra festa e a mãe diz que não vai pra festa e ela fica odiando o pai ou a mãe por não ter ido pra festa, sendo que o pai ou a mãe estava tentando proteger ela. Então, de novo, pare e pense. Muitas das vezes, coisas que você ainda não tem na vida, que um dia você pode ter, pode ser porque Deus ainda não acha que você tem a maturidade suficiente para ter isso. E ele, como pai, ele, como alguém que olha de uma visão muito mais privilegiada a sua vida do que você, ele vai escolher o certo. E você vai se espernear, você vai chorar, você vai brigar, e ainda assim ele vai estar continuando a ser certo. Afinal, ele é Deus. Então, durante o estudo de toda essa lei aqui,
Nós iremos aprender sobre como nos relacionarmos da forma correta com Deus, sobre como tentarmos entender Ele, se é possível para nós entendermos. Será que um bebê pequeno entende tudo que o pai pensa, entende tudo que a mãe pensa, entende porque o pai ou a mãe tomou tal atitude ou tal outra? Eu acho que não. E também essa lei vai nos ajudar a perceber o quanto é importante a gente ter essa relação íntima com Deus e estar sempre pedindo a Ele conhecimento, sabedoria. Afinal, nosso pai e nossa mãe teve que ensinar a falar, a andar, a ter vários comportamentos. E nós precisamos trabalhar esses tais comportamentos também em nós para podermos evoluir. Então, de novo, eu vou começar aqui a leitura do texto para a gente ir refletindo sobre como é que nós devemos fazer essa adoração a Deus. De novo, eu sempre trabalho aqui com vocês a ideia de que vocês têm que ter uma relação próxima com Deus. Ter uma relação de conversa. Você tá indo pro trabalho, tá pensando num problema, começa a conversar como se você estivesse falando para Deus. Deus, essa situação tá complicada, tá assim, assim, assado. O que é que eu posso fazer para isso? E vai criando um laço como se ele fosse um amigo realmente que tá ali o tempo inteiro do teu lado, te ouvindo, prestando atenção, dando respostas, dando opiniões. Porque aos poucos você vai ver que a vida, muitas respostas que a gente precisa vêm até a gente, mas que a nossa teimosia não deixa ver aquela resposta como sendo a melhor para a gente naquele momento. E de novo, às vezes a oração, o Pai Nosso, a Ave Maria, enfim, talvez não seja a oração mais profunda e verdadeira. Às vezes você falar, conversando com Deus, do tipo, meu Deus, muito obrigado pelo dia, obrigado por ter me protegido naquela situação, obrigado por ter me dado paciência para lidar com aquela pessoa. Pode ser uma oração e uma conexão verdadeira com Deus muito maior, porque a gente já fala tanto Pai Nosso, a gente já fala tanto Ave Maria que uma hora a gente já fala de qualquer jeito e a gente talvez nem conecte, nem coloque tanto sentimento assim. Então, de novo, bora lá passar direto para a leitura. Já falei um bocado aqui do que seria a adoração, de como nós devemos ver Deus, de como nós devemos conectar com Ele e de como a gente pode usar essa conexão mais íntima com Deus para evoluir na vida. Para quem está chegando agora, essa gravação vai estar lá no canal do YouTube, então se vocês ficarem curiosos de verem depois, está lá, só acessar. Mas agora eu vou continuar aqui com a leitura e a interpretação. Na lei de adoração, a gente vai tratar sobre o objetivo da adoração, que eu já expliquei, porque a gente tem que adorar a Deus e se ele precisa que a gente faça isso. A adoração exterior, que seria provavelmente, sei lá, ir a uma igreja, ir a um templo, ir a um local físico. A prece, porque a gente tem que fazer essa tal prece. Porque antigamente existiam vários deuses e porque a gente acredita num só. E porque antigamente tinham os sacrifícios para você, entre aspas, ganhar algo de Deus. E se é realmente necessário você fazer algum tipo de sacrifício, já que Deus não precisa de objetos. Bora lá então. O objetivo da adoração. Pergunta número 649. Em que consiste a adoração? Por que a gente precisa fazer a adoração e o que é adorar? Aí vem a resposta. A adoração, ela consiste na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem à sua alma. Então, toda vez que nós estamos adorando a Deus, nós estamos aproximando a nossa alma, a nossa energia, a nossa essência da essência de Deus e estamos nos encaminhando para um caminho de verdadeira evolução. Se nós estamos aqui na matéria e a matéria está nos fazendo sofrer, porque, sei lá, a gente não tem dinheiro, a gente não tem amor, a gente não tem comida, a gente não tem saúde, a gente não tem seja lá o que for que gera a sua dor, essas dores que nós temos são dores associadas à matéria, correto? Se nós aproximamos de Deus, que está fora da matéria, acima dela e também comanda ela, nós estamos nos aproximando dos conhecimentos e das percepções que nos farão estar acima da matéria, não mais no nível da matéria sofrendo com ela e passando por dores por estar nela, mas acima dela, perto de Deus. E eu sempre gosto de falar para vocês, se Deus é dono do universo,
Se Deus criou tudo, se Deus criou o planeta, as estrelas, as árvores, enfim, 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 ele é o quê? O Todo-Poderoso. Ele é como se fosse um rei de uma nação que tudo pode nela. E se você é filho de Deus, você é filho de quem? Você é filho do rei. Você é filho do dono do universo. Se aproximando do dono do universo, não por interesse, não por vaidade, não para ganhar favor, mas sim porque você genuinamente quer se tornar alguém melhor, o que é que vai acontecer? Este tal dono do universo provavelmente vai querer lhe dar mais coisas, não para lhe comprar, mas sim porque ele vê em você a sua boa intenção. É tipo a mãe que tem lá o filho que tá desobediente, que tá bagunçando a casa toda, e tem um filho que é o comportado. E sei lá, tem um pudim na geladeira. Ela pode dar o pedaço de pudim pro comportado e não dar o pedaço de pudim para o que não tá comportado. E ela tá, de certa forma, educando através disso. Olha, fulaninho, se você tivesse se comportado, você ganharia o pudim. Então, de novo, eu gosto de trazer para esse lado mais lúdico, mais fácil de entender, para a gente perceber isso. Se Deus, entre aspas, não está te dando algo na tua vida, provavelmente é porque você está de castigo, igual uma criancinha. E só quando você aprender a ter a atitude correta é que ele vai te tirar do castigo e ele vai lhe dar o que você precisa e o que você merece. Lá na palestra onde eu falo sobre karma, eu explico isso muito mais profundamente e eu explico também sobre como quebrar estes karmas. Também está lá no canal do YouTube. Então, refletindo melhor, quanto mais você se comporta da forma correta, quanto mais amor sai do seu coração, quanto mais uma pessoa melhor você está engajado em se tornar, quanto mais você despretensiosamente se liberta do apego à matéria, mais próximo você está de Deus, mais próximo você está do seu pai. E se um pai terreno entrega tudo do melhor que tem em si para o seu filho obediente, para o seu filho comportado, o que Deus não irá lhe entregar? Então, bora para a próxima pergunta. Pergunta número 650. Originas de um sentimento inato à adoração ou é fruto de ensino? Eu também li essa na palestra anterior. Origina-se de um sentimento inato. Inato é aquilo que já faz parte da gente. Então já veio de você esse sentido, essa vontade de adorar a Deus, ou ela é fruto de ensino? Porque sua mãe disse que você tinha de fazer o Pai Nosso, porque sua tia falou que você tinha de ir para a igreja. Você se tornou católico ou cristão, ou porque em você já tinha uma energia e um desejo de adorar a Deus, ou de perceber que tudo isso daqui é muito maior do que a gente pode pensar e que sim, provavelmente tem um Deus lá fora. Aí vem a resposta. O sentimento é inato, como o da existência de Deus é inato em todos os seres. E por que isso daqui é dito? Porque eu também expliquei na palestra anterior. Se vocês pararem para pensar, em todo local, quando grupos humanos começaram a ser feitos, depois de um tempo, essas pessoas começavam a acreditar em algum deus. Eu citei, aqui os indígenas tinham o deus Sol Tupã, lá para os gregos tinha o deus Sol Apolo, para os romanos tinha o deus Sol Hélio, para os egípcios tinha o deus Sol Ra, para os orientais, o pessoal lá da Ásia tinha a deusa Amaterasu, que era a deusa do sol. Todo local, lá nos nórdicos, tinha o deus Balder. Então, em todo local que começou a ter grupos humanos, pessoas em contextos diferentes começavam a cultuar algum tipo de deus associado à natureza, os deuses do animismo, como por exemplo aqui a gente tem a Umbanda e o Candomblé, onde cada um dos orixás é uma força da natureza. Então esse sentimento de que existe algo maior é inato, ele faz parte de todo mundo. E todo mundo tem a sensação lá no fundo de que Deus realmente existe. Ah, Francisco, mas e os ateus? Rapaz, eu já conversei com muito ateu na minha vida e é sempre uma experiência muito interessante, porque quanto mais eu conversei com eles, mais eu percebi que eles não tinham problemas em crer em Deus. Eles tinham problema em crer em humanos.
A maioria deles eram críticos a padres, a pastores, a religiosos humanos. Mas a parte em si de tentar refletir sobre Deus, a maioria deles não adentrava. Então, para mim, os ateus, eles têm até muitos motivos para serem ateus. Porque realmente, quando a gente para analisar alguns religiosos, a gente pega raiva observando algumas atitudes super erradas. Mas a maioria deles, quando eu parei para conversar de uma forma mais filosófica sobre o universo, eles acabavam falando que realmente essa parte filosófica pode até ser verdade, mas que o ódio deles pela parte do que as pessoas faziam com a religião era o que fazia muitas das vezes eles não acreditarem. E aí eu sempre brincava com eles. Então você não acredita no pastor, você não acredita no padre, mas em Deus você parece não ter nada contra. Você é contra o que o pastor diz que Deus é, mas provavelmente você não tem nada contra Deus em si. E, enfim, eram sempre conversas bem interessantes. Então, o que eu quero dizer aqui é que, sim, todo mundo tem essa questão inata de dentro de si de que talvez Deus exista. Algumas pessoas trabalham e se apegam mais a isso e outras não. E aí, continuando. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que pode proteger. Assim como o bebê pede a proteção do pai e da mãe, nós sabemos que existe alguém maior e mais poderoso que nós, que é Deus, e queremos a proteção dele. Aí vem a 651. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração que não tiveram nenhum tipo de culto a um deus ou algo do tipo? Aí vem a resposta: não. Que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. Então, o que está sendo dito aqui é que nunca houve, digamos assim, um grupo de um local, pelo menos na antiguidade, onde todos eram ateus. Na verdade, sempre foi comum onde pessoas se reuniam, surgia algum tipo de religião. E, de novo, eu, pelo menos, vejo que a maioria das pessoas que eu conheci ateias, elas tinham profundas críticas a religiosos e a interpretação que eles tinham de Deus, mas não contra Deus em si. Óbvio que eu já conheci pessoas que também diziam que não confiavam e não acreditavam e nem achavam que Deus existia mesmo, que era tudo fruto da ciência e das forças físicas e etc. Mas até essas pessoas falavam que no final tudo era tão grandioso que às vezes eles ficavam sim com dúvida porque era uma possibilidade. Aí vem aqui a pergunta número 652. Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? A lei natural, ela fala que todos nós somos parte da natureza e que nós estamos evoluindo junto com essa natureza. E por sermos parte da natureza, nós sentimos que algo maior está ao nosso redor. E aí a pergunta vai e questiona: poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? Então vem a resposta: a adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato do homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Que nem eu falei, todos tinham um Deus Sol com nome diferente, com características diferentes, mas tinham um Deus Sol. Então, sim, é da lei da natureza também esse sentimento inato de que Deus existe. E aí aqui vai falar sobre as formas de adoração a Deus. Como é que você pode adorar a Deus? Se Deus precisa que você construa uma igreja, um templo, um centro espírita, enfim, para que você adore a Ele, ou se para adorar a Deus você só precisa da sua mente, da sua fé e do seu pensamento. Aí vem a pergunta número 653. Precisa de manifestações exteriores e adoração Deus? Aí vem a resposta. A adoração verdadeira vem do coração. Então, não. Deus não precisa de igreja. Deus não precisa que você acenda a vela para ele. Não precisa que você faça trabalhos de magia para ele. Que você use objetos para ele. Quem precisa disso é você, não Deus. Deus, ele só precisa da sua fé. Mas, se você, por exemplo, faz uma prece para o seu anjo da guarda, você pode acreditar nela. Mas como nós vivemos numa matéria onde nós precisamos de objetos físicos
para ter mais crença, provavelmente se você acender uma vela para o seu anjo da guarda, se você sentir o calor dessa vela, se você sentir a cera dessa vela e perceber aquela vela ali parada, de você direcionar esta vela às suas orações, você pode acabar acreditando com mais força e com mais confiança de que Deus aceitará e sentirá com mais força essa sua oração para o anjo da guarda. Mas o que fez, na verdade, essa oração ter mais força foi a fé que você colocou naquela vela. Tanto que eu já conversei com alguns espíritos perguntando por que tem religiões que pedem trabalhos, pedem que você entregue determinados objetos em determinado local e tudo mais. E um desses espíritos falou: olha, a gente não precisa disso. Quem precisa disso é vocês. A gente pode até pegar a parte da energia que foi posta por vocês no tal trabalho, mas isso daí é muito mais de vocês. Eu não preciso que você vá em local nenhum colocar nada, mas você, para ter fé de que eu vou te ajudar, precisa ir lá. Então, a adoração verdadeira, a conexão verdadeira com Deus, não precisa de nenhum tipo de objeto, não precisa de estátua de santo, não precisa de vela, não precisa de nada. Mas nós humanos, por não termos fé em Deus, fé nos espíritos, precisamos de coisas materiais para passar a estes tais espíritos uma fé mais confiante e acertada. Por quê? Porque assim você vai conseguir ver aquilo no plano físico e ter mais esperança de que isso daí realmente funcione. Tanto que quando você vai fazer algumas parte de algumas ordens esotéricas, de algumas ordens de estudo de espiritualidade, nos primeiros módulos eles pedem até que você faça um oratório, que você tenha um local em casa com imagens, com símbolos que você goste. E geralmente durante o processo de desenvolvimento, de crescimento na ordem, eles vão pedindo para que você tire essas coisas, para que você se liberte desses objetos e para que você comece a fazer isso sozinho na sua mente. Algumas ordens elas pedem até que você crie o templo astral, que é um local de adoração e de conexão com Deus dentro da sua cabeça, onde você mentaliza e cria esse local. Porque elas querem nos ensinar o seguinte: você não precisa de uma estátua de Santo Antônio para poder crer nele. Você não precisa amarrar Santo Antônio de pé de cabeça dentro de um poço para ele arrumar um macho. Mas você acredita muito mais e coloca muito mais energia no tal Santo Antônio se você tortura o boneco de barro, de argila, de gesso, para ele lhe dar um marido. Eu sempre brinco quando eu falo de Santo Antônio. Imagine aí se eu fosse Santo Antônio, se alguém me amarrasse, se alguém tirasse minha criança, se alguém me torturasse que nem tortura o gesso. Aí que eu não ia dar marido nenhum para ninguém. Eu ia deixar a pessoa seca, na míngua. Imagine aí ficar me torturando para eu fazer um favor. Mas, de novo, Santo Antônio não é o gesso. Santo Antônio não é o barro. Santo Antônio não tá nem aí para a forma que você colocou ele no poço. Mas como você, que acha que aquilo vai ter poder, colocou mais força naquela oração, aí sim você vai adorar a Santo Antônio e entregar energias a ele para que ele tecnicamente ajude você. Então, de novo, ao adorar a Deus, adore de coração, de sentimento, de fé. Como diria Netero lá em Hunter vs Hunter, eu não preciso de duas mãos para orar, eu não preciso fazer uma posição exata para orar. Eu oro com meu coração, eu oro com meu espírito, eu oro com minha essência. Então, quando vocês forem adorar a Deus, mentalizem a Deus, pensem em Deus como um amigo próximo que está ouvindo os seus pensamentos e suas súplicas. E ele ouve, e ele responde, e ele auxilia. E o que você puder receber, com a maturidade que você tem agora, ele lhe dará. Ele lhe dará. Porque não existe pai que não dê aquilo que o filho mereça. Merecimento. Você se considera merecedor de ganhar as coisas? Você sente isso? Você sente que você tem uma boa relação e que você faz por merecer? Se sim, talvez Deus lhe entregue as coisas. Se não,
entenda o que ele está querendo lhe ensinar. Continuando a resposta. A adoração verdadeira vem do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sob vós o seu olhar. Então, eu não preciso construir uma igreja, eu não preciso construir um templo, eu não preciso construir uma imagem enorme para adorar a Deus. Eu só preciso do meu coração. Mas é importante que eu vá a um centro espírita, é importante que eu vá a uma igreja, é importante que eu vá a um templo budista, porque nestes locais terão pessoas parecidas comigo, com interesses parecidos com o meu, que me ajudem a ter o repertório e uma comunidade boa para que eu esteja evoluindo. Aqui, nessa palestra, tem várias pessoas interessadas por espiritismo, que podem conversar sobre esse tema, que podem refletir sobre esse tema e aprenderem juntas para se fortalecerem nesse tema e crescerem. Coisa que eu falei muito na palestra anterior. Voltem lá para entender que eu dei uma explicação muito mais aprofundada sobre o conceito de comunidade verbal. Agora a letra A da 653. Será útil a adoração exterior? Então eu preciso botar uma oferenda, eu preciso colocar uma imagem de um santo, eu preciso prometer que eu vou fazer tal coisa no plano físico para que Deus me ouça melhor ou para que os meus guias me ouçam melhor? Não. Mas bora ler a resposta. Sim, se não consistir num vão simulacro. Simulacro é simular algo. Tá dizendo aqui que sim, é útil se você não colocar aquilo simplesmente porque você precisa simular aquilo ali ou dar aquilo ali para você achar que Deus vai te dar em troca. Deus não é mercado ou mercearia que você precisa dar dinheiro para o produto que você comprou ser lhe dado de volta. Deus precisa de sua fé, de sua bondade, de sua evolução, da sua pureza de espírito. Então está dizendo aqui que sim, se você quiser acender fisicamente a vela para os senhores da guarda, vá e acenda. Mas lembre-se que a luz de verdade da vela, o brilho de verdade da vela, a fé de verdade da vela vem de você e não da vela. Se você ainda é inseguro, se você ainda acha que precisa dos objetos físicos, vá lá e use. Vá lá e compre, vá lá e acenda e viva. Porque você, por enquanto, ainda precisa disso. O que eu estou explicando aqui não é contra o uso. Porque muita pessoa vai entender. Se eu estou falando assim, é porque eu não quero que acenda a vela. Porque não pode se ter um santinho em casa. Não, tenha. Use. Compre. Abuse. Eu não estou nem aí. Eu só estou explicando para vocês a essência. Eu não preciso de uma imagem de São Francisco na minha casa para eu me sentir conectado com ele. Eu preciso fazer as orações dele, mentalizar ele e pedir o auxílio dele. E eu tenho fé que ele vai me ajudar. Mas se eu preciso ver a imagem de São Francisco para eu ter mais fé, eu vou comprar e ponto. E ninguém vai me dizer nada. Por quê? Porque eu quero e eu preciso daquilo e por enquanto eu vou usar. E se um dia eu perceber que eu não preciso mais, eu jogo fora a imagem e dou para outra pessoa ou deixo lá bonitinha para lembrar daquilo. Então, de novo, você não precisa fazer uma adoração exterior, não é necessário ela, mas se lhe faz bem e lhe aumenta a confiança, faça, viva, seja feliz. E aí continua. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Por exemplo, lá quando as igrejas católicas na antiguidade estavam sendo construídas, era muito comum que aristocratas doassem suntuosas somas de dinheiro para comprar a imagem de Cristo, para fazer uma estátua de não sei quantos metros de São Miguel Arcanjo. Eles compravam, eles pagavam, eles estavam esse dinheiro, que era chamado na época de indulgência, porque eles achavam que por dar aquele dinheiro, Deus iria ter mais piedade deles, Deus iria olhar com mais carinho para eles e Deus iria retribuir o fato que eles estão fazendo. É isso que aqui que a resposta está dizendo, ó. É sempre útil doar e fazer o bom exemplo. Mas os que somente por afetação, os que somente por
segundas intenções fazem o bem, perdem toda a utilidade da piedade, da caridade que fizeram. Porque nitidamente eles fizeram com segundas intenções de ter algo de volta por isso. Então, de novo, sempre que você for fazer qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, faça de coração, faça de amor, faça de um sentimento verdadeiro que está cheio em você. E não por interesse, não pelo que você vai ganhar em troca, não porque você precisa fazer isso para que Deus te ajude em tal coisa, mas sim por sentimento de pureza, de verdade, de inocência, de bondade e desprendimento. Então é isso, eu quero que vocês reflitam sobre como é a relação de adoração que você tem a Deus. Você tem momentos no seu dia para respirar fundo e agradecer Deus a vida? Você olha para o céu e pensa, olha quantas estrelas tem, olha como o universo é imenso. Deus, obrigado pela minha vida. Deus, obrigado por eu ter comida hoje aqui em casa, eu vou fazer uma janta maravilhosa, eu vou comer. Obrigado, Deus. Obrigado por estar aqui nesse local. Tem gente passando fome e eu não passo, Deus. Muito obrigado. Deus, tem gente no hospital com doença agora, tem gente agora chorando de dor, tomando remédio ainda com dor, e eu não tô com dor nenhuma. Deus, obrigado. Obrigado. Deus não é a pessoa que você procura só para pedir favor, para pedir coisa. É a pessoa que você também agradece. Imagine aí se você agradecesse seu pai e sua mãe só quando ele faz alguma coisa que você gosta. Eles te cuidam desde que você nasceu. E aí? Então, entendam e percebam a forma com que vocês querem se relacionar com Deus. De novo, conversem, transformem Deus em um amigo, no seu melhor amigo, que está o tempo inteiro com você, que o tempo inteiro te ajuda, te eleva e te fortalece. Tenha uma relação verdadeira com Deus, porque é assim que você vai entender a importância da adoração. De novo, adorar não é se ficar se colocando abaixo de Deus. Adorar a Deus é agradecer Ele, ter a verdadeira gratidão, de entender que você precisa ser grato a absolutamente tudo que aconteceu na sua vida que te trouxe exatamente a este momento, aqui e agora, onde você está podendo fazer isso. Ser grato de verdade a Deus é isso. É entender que absolutamente tudo que aconteceu antes desse exato momento onde você está foi parte do processo para que você tivesse hoje, nesse instante, a maturidade para ouvir isso daqui e acolher isso verdadeiramente. Entenda que Deus não te dá um grão a mais ou um grão a menos do que você precisa no instante que você está para evoluir, aprender e viver de verdade a vida. E eu tenho certeza que os que trabalharem verdadeiramente essa lei de adoração da forma correta, um dia perceberão e entenderão que o sucesso é, sem dúvidas, a única possibilidade.